Ó, a Bianquinha acabou de mandar uma mensagem. Oi, vai bater no governo ou só nos influenciadores? Se quiser trocar ideia, tô on. O que eu vou fazer é o seguinte, Bianquinha. Eu vou te banir da minha live. Pode banir a Bianquinha aí. Pode banir a conta da Bianquinha aí, viu? Moderador, bane a conta da Bianquinha. O que eu vou fazer é te banir da minha live. Bom, não ia falar de você, mas agora eu vou falar sobre a Bianquinha. Vou tirar esse momento para falar sobre a Bianquinha. Vai ser a última vez que eu vou falar da Bianquinha, tá, pessoal? A Bianquinha, ela postou 2 vídeos a respeito da minha... Não, ela postou 3 vídeos, na realidade, a respeito do vídeo que eu fiz no Felquinhas sobre o que ela me falou de mim sobre as bets no podcast, no Redcast que ela fez. Eu falei dela, respondi as acusações que ela fez, falando sobre o que eu não tinha respondido, que eu não falava as mesmas coisas para GK, duvidando do valor. Eu fiz um vídeo de resposta a esse e ela postou 3 vídeos sobre o assunto. Nos vídeos que ela postou, ela desvirtuou completamente o assunto de bet. E a minha intenção era falar sobre bets. Eu falei no vídeo que eu postei sobre a minha resposta sobre o Redcast, eu falei assim, olha, beleza, você tentou falar sobre a GK, você tentou falar sobre duvidando do valor. Agora que eu tirei essas coisas do assunto, você pode tentar argumentar sobre os pontos que eu levantei no conteúdo que eu fiz sobre bets? E ela fez 3 vídeos falando sobre a minha vida pessoal. Ela fez vídeos onde ela fala sobre a minha vida pessoal, ela pega e fala assim, não... mas tal dia no passado o Felca falou tal coisa, tal dia no passado o Felca falou tal coisa sobre o ex-relacionamento dela. Então eu falei assim, olha, daqui pra frente já virou galhofa, eu não tenho qualquer interesse em embarcar em um debate sobre a vida pessoal de cada um, eu queria falar sobre bets, desvirtuou do assunto, então a partir de agora eu me retiro da conversa porque eu percebi que na realidade eu talvez superestimei a Bianquinha. Quando eu fiz esse vídeo para ela, que a minha intenção era falar sobre bets, várias pessoas, e eu percebi que na realidade a Bianquinha tem vários inimigos, né? Vieram falar assim, olha, Felca, eu já tive um passado com a Bianquinha, eu tô aqui disposto a te dar um dossiê sobre coisas que ela fez no passado. Coisas que ela fez quando ela ofendeu tal pessoa, mexeu com tal pessoa, fez uma coisa terrível, várias coisas. Eu peguei e falei assim, olha, eu não tenho qualquer interesse sobre a vida pessoal da Bianquinha. Eu não tenho qualquer interesse. Da forma que ela levantou, eu não vou me reduzir ao nível, ao jogo baixo, de falar sobre a vida pessoal. Eu queria me ater ao assunto de bets. Passou do assunto de bets, virou galhofa, virou circo, virou palhaçada. Se eu engajasse no assunto, seria uma lavação de roupa suja. Não tenho interesse qualquer, nem respondi às pessoas. Não me mande coisas pessoais que ela fez no passado. Não tenho qualquer interesse. Não tenho qualquer interesse de, sei lá, mostrar coisas no passado para descredibilizar ela, fuder ela. Não, eu queria me ater ao assunto de bets. Eu queria me ater ao assunto da CPI. E existe um conceito que é o seguinte, e eu talvez tenha superestimado a Bianquinha, eu achei que ela acreditava em alguns argumentos, eu achei que ela tinha alguma verdade, alguns pontos a defender, mas quando eu vi aqueles vídeos que ela postou, eu percebi na verdade que ela é só um troll. Ela é um troll. E daí eu me senti muito burro na realidade, porque eu me senti criando várias argumentações sobre um cara chamado Pinto Mole 69, que mandou um donate falando assim, Felca, eu gozei na boca da minha tia, o que faço? E eu começando a argumentar, não, você tem que fazer isso, tem que fazer... Daí eu me senti um idiota por não ter entendido que ela na verdade é só um troll, entendeu? Eu tinha entendido, não, na verdade essa mina aqui é um troll, ela não defende nada, ela não acredita em nada, ela não quer argumentar nada, ela não pensa em nada, ela não tem qualquer tipo de opinião, ela só quer trollar. Só quer trollar. Quando eu entendi isso, me retirei do assunto. Não sou um cara que vou querer ficar levantando treta dela. Não vou ser um cara que vou querer ficar expondo dela. Queria me ater ao assunto de bets. Existe um conceito que é o seguinte. Não jogues xadrez com um pombo. O pombo, ele vai defecar no tabuleiro. Ele vai espalhar todas as peças. Ele vai sair voando. E sabe o que é o pior? A porra do pombo vai ganhar. Porque você que é o burro de verdade de ter começado a jogar xadrez com o pombo, caralho. Em outras palavras,
O Albert Einstein ele tinha uma frase assim: nunca discutas com uma pessoa burra. A pessoa burra, ela reduz a discussão ao nível dela e ela ganha de você na discussão porque ela é melhor do que você em ser burro. Então, quando eu percebi que virou galhofa, virou circo, eu me retiro completamente, não é minha intenção. Minha intenção é conversar sobre a CPI das bets. É um troll. E daí na live que ela fez, pra vocês terem noção, olha que viu. Quando eu percebi que na realidade ela é uma piada, assim, a Bianquinha é uma piada, na live que ela fez, isso ela excluiu do vídeo, mas o pessoal da minha equipe falou assim, ó, a Bianquinha falou tal coisa, tal, ela excluiu do vídeo. Na live que ela fez, ela anunciou ela tava tentando falar sobre os pontos que eu levantei, ela anunciou um VPN. Pessoal, isso não é brincadeira. Eu tô falando literalmente o que ela fez. Eu fiquei assustado. Ela lançou um VPN e falou assim, olha, pessoal, era uma publi que ela fez de VPN. VPN, para quem não sabe, é para você logar em algo quando... como se você fosse de outro país, com outro IP, né? Ela lançou um VPN e falou assim, pessoal, caso as bets sejam banidas, vocês vão continuar jogando. Então, caso as bets sejam banidas, vocês vão continuar jogando no Brasil aqui com esse VPN. E daí passou um tempo, ela abriu o tigrinho, ela abriu a aposta e começou a jogar. Num vídeo que ela tava discutindo sobre a parada. E daí passou um tempo, ela começou a culpar a pessoa que joga, a vítima. Você sabe o que ela falou? Eu peguei e falei assim, não, na realidade ela é uma troll, Não tem por que eu ficar respondendo, ela é uma troll. Eu vou dedicar minha energia para coisas que importam. Vou trazer a psiquiatra, a neurocientista no domingo para a gente conversar sobre os efeitos do vício. Vou responder pessoas, se querem contradizer, se querem contra-argumentar, vou responder pessoas que tenham algum tipo de crença, verdade, é bem que na realidade é só uma piada, uma troll, né? Ela pegou e falou assim, cara, na realidade é bom que a pessoa perca mesmo e se foda. Ô Bianquinha, pode ser que você não falou com essas perfeitas palavras, porque senão ela vai fazer um vídeo de 30 minutos só falando que eu mudei uma palavra do que ela falou. Pode ser que você não falou com essas perfeitas palavras, mas foi o que ela disse. É bom que a pessoa mesmo se foda, porque quando eu apostei pela primeira vez, eu me fudi pra caramba e foi uma lição pra mim. Cara, tanto estudo sobre o assunto de vício, tanta ciência, hoje a pesquisa avançou tanto. Quando essa pessoa fala isso, o que ela faz é um desserviço na realidade. E quando eu dou luz para uma pessoa que fala isso, eu também estou causando um desserviço. Então, vou me ater à ciência, vou me ater às pessoas que sabem argumentar, que sabem argumentar não, que tem uma opinião formada sobre o assunto. Ô, Adriano, você pode pegar o livro da dopamina pra eu recitar uma passagem aqui do livro? E daí é o seguinte, percebi na realidade que era uma piada sem graça. O problema é que essa piada é de mau gosto também. Essa piada também é de mau gosto, né? Então por isso eu não... Quando eu percebi que virou galhofa, eu não entendi a brisa dela, não conhecia ela direito. Quando eu entendi a brisa dela, eu não faço mais questão. Bom, o livro é esse aqui, ó. Dopamina, a molécula do desejo. Deixa eu ler uma passagenzinha aqui desse livro, que eu até deixei salvo aqui, porque eu sempre fico salvando as coisinhas que eu acho interessante, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma passagem que diz assim, ó. O vício surge do cultivo químico do desejo. O sistema delicado que nos informa do que gostamos ou não gostamos não é páreo para o poder bruto da compulsão dopaminérgica. O sentimento de querer torna-se avassalador e totalmente desvinculado do fato de o objeto de desejo ser algo de que realmente gostamos, ser bom para nós ou poder nos matar. O vício não é um sinal de caráter fraco ou falta de força de vontade. Ocorre quando os circuitos do desejo são lançados em um estado patológico por superestimulação. Quem quiser ter curiosidade para ler esse livro, é um livro chamado Dopamina, a molécula do desejo. Ela também fala sobre jogos de azar, drogas no geral, etc. Então, assim, esse vídeo eu nem vou lançar no canal e tudo mais, né? Agora, sobre o que ela falou da Adriana,
deixa eu falar. Não, deixa eu falar um pouco sobre o assunto. Deixa eu me desmuciar tudo, porque eu conheço o tipo, né? Eu sei, modéstia à parte, tenho um certo tato para fazer pontuações sobre pessoas como ela, né? E eu disse que ela era cínica, eu pontuei essa palavra, ela era cínica, e ela realmente agiu a critério. Ela fez 3 vídeos completamente cínicos. Então, nesse ponto eu acertei, e vou acertar um outro ponto agora. Vou levantar um outro ponto aqui. Eu vou parar de falar da Bianquinha, ela é uma piada, ela é uma troll, mas vou levantar um ponto. A minha previsão, pode ser que eu esteja errado, a Bianquinha vai falar de mim até ano que vem em diante. Essa é uma outra previsão que eu faço, além da previsão que eu fiz sobre ela ser cínica, tá? Deixa eu falar sobre a Adriana rapidamente. A Bianquinha, ela fez um vídeo inteiro para falar que ela não falou. A Adriana é uma loirona gostosa que o Felca come. Ela fez um vídeo inteiro para falar. A Adriana é uma loirona gostosa que o Felca pega. Tá bom, Bianquinha. Você falou no Redcast. A Adriana é uma loirona gostosa que o Felca pega. Realmente, eu errei. Nesse momento, eu mudei a palavra. Bianquinha, não é o termo que você usou. E é uma pena que eu tenho que explicar isso pra você. E não é o termo que você usou. É o fato de você ter colocado uma assessora, uma produtora, uma pessoa formada em publicidade e propaganda. E por que eu dou as qualificações da Adriana? Para você entender mais ou menos o que você fez. É uma pessoa que está comigo porque é uma profissional foda no que ela faz, é uma pessoa que trabalhou anos para Fúria, já fez roteiro para clipes, e você reduz ela, redutora, reduz ela a ser uma pessoa que tem uma buceta, basicamente. Vamos falar no seu linguajar, que tem uma buceta. Será que dá para entender? Será que dá para entender? Será que eu tenho que explicar? Em outros momentos já aconteceu isso com a Adriana, e é incrível como não acontecia quando eu tinha um assessor homem. Não acontecia quando eu tinha um assessor homem. Aconteceu em outros momentos isso com a Adriana, e eu não estou no meu lugar de fala, sinceramente, eu queria que a Adriana viesse aqui falar, mas eu já não vou expor ela mais do que eu já expus, né? A Adriana é uma pessoa que é uma figura privada. Uma figura privada. Às vezes que ela apareceu na minha live, foi pra, por exemplo, comemorar o aniversário dela e tudo mais. Foi quando ela apareceu. Foi raros momentos em que eu tive que insistir pra ela aparecer. E de certa forma mexe tanto comigo quando você coloca ela dessa forma, porque eu me sinto meio culpado. Tipo, cara, será que talvez eu não devia ter colocado a Adriana? Será que no Cariani ela fica sempre rondando ali atrás quando ela vai gravar alguns vídeos, podcast e tudo mais? Porque ela não quer aparecer. Eu fico pensando, pô, será que eu não devia ter colocado? Porque olha como ela é reduzida num podcast, assim, para umas pessoas, né? Já teve momentos onde já teve momentos até com pessoas conhecidas, assim, né? Que já teve momentos onde a gente chegou em algum programa, eu vou falar isso, né? A gente chegou num programa e uma pessoa muito conhecida olhou pra Adriana e falou assim: caralho! Porra, Fel, que é tua namorada? Eu falei, não, é minha assessora. É minha assessora. Ele falou, caralho, cuzão. Cumprimentou ela, né? A Diana chegou e falou assim, cara, a Thalia, né? E a gente teve essa conversa depois, a gente se afastou, era um grupo de homens, né? A gente chegou e a Adriana falou assim, cara, a Adriana é extremamente inteligente. Na realidade, eu acho que a Thalia é muito mais inteligente do que eu, inclusive. Ela pegou e falou assim, cara, que merda, né? Porque quando uma pessoa joga um comentário desse, é uma erva daninha que se espalha ali naquele grupo de homens. Porque antes daquele comentário, aquelas pessoas estavam me vendo como uma assessora, estavam me vendo como uma produtora. E após esse comentário, elas estão me vendo como uma mulher. Que infelizmente eu tenho que explicar, né? E a Bianquinha, ela fala, uma loirona gostosa que o Felca pega, da minha assessora, uma figura privada, para um podcast chamado Red Pillcast, com público majoritário masculino. Agora a Bianquinha vai fazer um vídeo inteiro falando que não é Red Pillcast, é Redcast. Tá bom, Redcast.
Mas Redcast vem de Red Pill, tá? Falando que a Adriana é uma lourona gostosa, e ela fala assim, o Felca deve trair ela, o Felca deve pegar e trair ela e tudo mais, né? E quando você faz isso, você abre porta para as pessoas que nem percebiam a Adriana daquele jeito começarem a perceber. E dessas pessoas, 2 palitos para elas irem na DM da Adriana, é um público majoritário masculino. Ir na DM da Adriana e falar assim, e aí, loirona gostosa, o Felca te pega mesmo? Se ele não te pegar, eu te pego e tudo mais, né? Então, assim, não fui eu que fui afetado nesse assunto, não fui eu. Peça desculpa para ela. Peça desculpa para ela. E daí sabe o que ela fez, cara? Ela fez um vídeo inteiro explicando que em outros momentos já fizeram isso com a Adriana e eu dei risada. E sabe o exemplo que ela deu? O Dileira. Ai, cara, eu tô louco, velho. Ela deu o exemplo do Dileira. Pô, quando o Dileira fala da Adriana, o Felca dá risada. Por que ele fala? Por que quando eu falo ele não dá risada? Ai, puta que pariu, caralho, cara, eu tenho que explicar por que o Dileira falar sobre a Adriana é diferente de você falar sobre a Adriana, eu tenho que explicar? Ai, cara, qual que é a diferença do Dileira falar sobre a Adriana dando risada pra caramba, o Dileira é nosso amigo, cola aqui, a Adriana gosta pra caramba do Dileira. Infelizmente eu tenho que explicar. O Dileira tem uma síndrome de Tourette e tudo mais. Você não tem uma síndrome de Tourette, você tá no podcast masculino e tudo mais, né? Tá, infelizmente tive que explicar, né? Ou seja, Bianquinha virou galhofa. Eu não vou falar da sua vida pessoal. Você é um meme, você é uma piada. Infelizmente essa piada é sem graça e de mau gosto. A última vez que eu falei da Bianquinha, daqui pra frente eu vou resguardar a minha energia para coisas que importam, porque tem uma frase de Nietzsche que diz assim: quando você olha muito tempo pro abismo, tome cuidado, o abismo pode olhar de volta para você. Se eu ficar se eu me ater muito a essa energia de rato mesmo, essa energia de rato e de verme que a Bianquinha tem, de ficar vivendo em cima disso, eu entendi ela tem um público masculino, ela tem um público majoritariamente masculino, e ela virou uma boneca pra esse público, assim. Ela é uma boneca, ela age como ele. Só falta a Bianquinha tirar as calças e ter um saco e ela começar a coçar. Assim, pega minha cerveja ali, mulher. Ô, mulher, pega minha cerveja que vai começar o jogo do Corinthians. Ele é mais macho do que os homens do Redcast ali. É um machão, porque agrada ao público masculino dela. E ela fica fazendo esses comentários que ela falou que é lacração, que é moralismo. Mas na realidade, a Thalia se sentiu objetificada. Peça desculpa, era uma figura privada. Peça desculpa. Então, assim, o curioso caso da mulher machista. Curioso caso da mulher machista, né, cara? Quase um homem mesmo, quase um homem, né? É impressionante o jeito que ela faz, né? O público dela masculino, dela fica mostrando a língua e fazendo tudo que faz pra agradar o público. Enfim, é um troll. Vamos deixar ela falando de mim até o ano que vem agora. Se ela resolver ficar muito baixa, eu volto e falo. Passando aí, falando sobre a vida pessoal e tudo mais, isso não me afeta de nenhuma forma. Eu queria me ater ao assunto das bets, desvirtuou, não estou mais dentro, tá? O que você falou? Não, mas é um fato, eu constatei um fato, né? Constatei um fato, ela é uma boneca pro público masculino dela. Muito esquisito o caso dela.